Senhoras e senhores, chat, vocês estão preparados para ver eu falando coisas que vai irritar pessoinhas nos comentários do YouTube que vão me xingar bastante? Você tá preparado para? Vocês estão preparados para ver eu caçando briga com alguns dos gigantes da criação de conteúdo brasileira no mundo dos games? Vamos lá. Ô, meu parceiro, você é incrível, tá? Eu vi o teu vídeo, meu parceiro. Além de você ser um excelente criador de jogos, você tem um coração puro e falou a mais pura verdade. Bora ouvir de novo, vamos. Feminism propaganda. So what the fuck is this? I guess that somebody are reacting that there are two women. Let me say this: in Brothers there were two guys. In A Way Out there were two guys. In It Takes Two there were one guy, one woman, and now there are two girls and everybody's complaining. Come on, man. I mean, let's face it, man. And it's also like based on my daughters. I don't care what you have between your legs. That's totally not interesting for me. Good characters is what's important. Vixe. Entendeu? Não tô nem aí se você é homem, mulher, se identifica como não binário, se você é uma pessoa trans. Não me importa. O que importa é que você seja uma boa pessoa. Você quer que eu te chame de tal coisa? Eu vou te chamar do que você quiser. Simples. Porque eu sou uma pessoa educada. Simples. Não tô nem aí pra opção não, né? Orientação sexual. Não tô nem aí se a pessoa é cis, se é trans, se é não binário, se é intersexo, não me importa. Se você for uma pessoa educada, gente boa, eu vou te tratar com toda a educação do mundo, eu vou te chamar pelo nome que você quiser, vou usar os pronomes que você quiser. É isso que importa. Eu acho que eu vou acabar botando minha mão num vespeiro, né? Essa é uma discussão bem inflamada na internet, como a maioria delas. Mas você se lembra quando só bons personagens importavam? Hoje em dia parece que qualquer coisa que sai na mídia já virou motivo de discussão. De um lado tem sempre a galera que diz que tudo virou lacração, que os estúdios e desenvolvedores estão querendo forçar diversidade com o seu chapéu de alumínio e agenda política. E do outro lado tem quem acha que nada disso existe, que jura que isso é só paranoia e a cultura pop sempre foi assim. O que também é mentira. Mas será que a verdade não tá em algum lugar no meio disso tudo, gente? Nem... Sim, por incrível que pareça, a verdade está no meio disso tudo. Existem criadores, existem roteiristas, existem atores, musicistas que realmente se preocupam em fazer inclusão de uma forma educada, de uma forma saudável, para representar, para dar espaço de posicionamento e de felicidade para todas as pessoas, para todo tipo de pessoa do mundo. Só que simplesmente eu acho muito engraçado como uma coisa de 5, 6 anos atrás até tinha um termo muito específico na internet que era o pink money, tá? Que era basicamente certos tipos de artista, certos tipos de roteirista, de criadores de conteúdo que simplesmente se encostavam em pautas a favor de minorias, sejam elas comunidade negra, asiáticos, LGBT, para farmar dinheiro às custas dessa pessoa. Tá ligado? Obviamente hoje eu falei, inclusive, em vídeo recente meu, eu vejo muitos casos dessa parada do que eu tô falando, né? De pink money. De gente que só simplesmente quer tacar pessoas negras, quer só colocar pessoa negra, colocar pessoa trans, colocar pessoa LGBT ou outro tipo de minoria nas histórias apenas para agradar as minorias, sem ter uma real preocupação com o impacto da participação desses personagens na história. Eu posso, inclusive, citar um exemplo de pink money muito bosta, que inclusive ganhou vários Oscars,
a Nora, tá? Simplesmente tem uma objetificação absurda da profissão das acompanhantes adultas dentro desse filme. E tem muita gente que conhece ou que já trabalhou com esse tipo de emprego que simplesmente odiou o filme porque não aborda nem 1% do que é a realidade do dia a dia da grande maioria dessas pessoas. Tá? Ai, Moreno, mas acompanhante de luxo não é minoria. Não é esse o ponto. O que eu estou falando é você simplesmente pegar algum contexto específico socialmente e só usar isso para ganhar dinheiro, se aproveitar da situação, no caso, se aproveitar da profissão que a personagem Anora é dentro do filme. Toda inclusão é um plano secreto pra mudar a cabeça das pessoas, cara. E nem toda crítica à representatividade vem de gente preconceituosa também, acordem. O problema é que os debates se tornaram meio extremos, sabe? Se você critica alguma coisa, já é chamado de conservador, se defende, já é chamado de lacrador. E no fim, ninguém mais conversa, só grita. Mas a questão principal é, quando a representatividade faz sentido e melhora o jogo, ela é bem aceita. Quando ela parece artificial, usada só como marketing, fica óbvio e muito forçado. Mas eu vou dar E até a galera da esquerda, até a galera que tem a visão social parecida com a minha, vai odiar o personagem. Uns exemplos pra vocês no decorrer desse vídeo. Eu quero começar falando sobre o caso que meio que me influenciou a fazer esse vídeo aqui. O jogo Split Fiction acabou de ser lançado. Perfeito, e, cara, pra jogo. mim tá sendo o melhor jogo desse ano. Eu sei que a gente tá no mês 3, mas, cara, eu tô de cara. Esse jogo ele é muito perfeito. Eu tô jogando ele todos os dias lá na minha Twitch, junto com o meu mano Sinks Plays. Quem quiser dar uma olhadinha lá, todo dia às 6 horas Perfeito, da tarde jogo. a gente tá jogando o jogo, então dá uma bisoiada. E recentemente o Split Fiction gerou polêmica, porque as duas protagonistas são mulheres. Só isso já foi o suficiente pra alguns criticarem o jogo, dizendo que ele é mais um exemplo de lacração na indústria. E o Joseph Fares, o diretor do game, né, o cara do Fuck the Oscars, não se preocupou nem um pouco com essas críticas e disse: eu não me importo com o que você tem no meio das pernas, isso não é interessante pra mim, o que importa são bons personagens importam. E essa é uma resposta... E a Miu e a Zoe são personagens incríveis. Inclusive eu gosto, eu acho até que tipo a personalidade da Zoe lembra muito a personalidade do Joey de Ordem Paranormal no começo da história. E a Miu me lembra muito a personalidade da Liz, tá ligado? E tipo, as duas vão se desenvolvendo muito bem. O que define se um jogo é bom não é o gênero do protagonista, a cor da pele ou a orientação sexual dele. O que importa é se a história prende, se os personagens são bem escritos, se a gameplay é boa. Divertida. O problema não é diversidade, gente, é quando ela vem antes da qualidade. Pensa comigo, a Samus do Metroid, por exemplo, ela é uma das personagens femininas mais icônicas dos games, é até meio clichê falar dela. Nós temos uma outra personagem feminina que é quase o oposto da Samus, que é o caso da Aloy, que é uma personagem feminina que nasceu em uma outra época de mídia. Mas essas duas personagens não houveram quase nenhuma reclamação sobre elas. Por quê? Porque elas foram bem construídas. É claro que tem os malucos lá que reclamam dos pelinhos da cara da Aloy, mas pelo amor de Deus, né? Quem é que se preocupa com isso, cara? Tô cagando, mano. Ela podia ter a barba ali do Dalsin que eu tava nem aí. Elas não... Vamos com calma. Teve muita gente que pegou no pé da Santa Mônica. Santa Mônica, eu esqueci a porra do nome da indústria que fez Horizon. E Horizon pra mim é um jogaço. O único problema de Horizon foi a merda dos acionistas da empresa que obrigaram os devs a lançar o jogo uma semana antes de Elden Ring. Matou o hype do jogo inteiro em uma semana. Bando de incompetente. Não existem só pra marcar um checklist de representatividade, sabe? Elas têm um propósito dentro da história. Agora, quando a coisa parece sim forçada, dá pra perceber de longe. E esse é um dos problemas na forma com que a representatividade ela é feita. Eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra, representatividade. A palavra é difícil mesmo. Que no caso, eu sou a favor. Eu acho muito maneiro você ter representatividade, cara. Principalmente pelo fato da pessoa poder se enxergar naquele herói. Então, se você faz parte de uma minoria e você olha aquele personagem e ele é o principal daquela obra, realmente é uma parada legal de se ver. Não tem como dizer que não é. Mas o que pouca gente discute nesse papo de lacração é que muitas vezes as empresas não fazem isso por um ideal, sabe? Mas 90% do tempo por dinheiro. É muito lucrativo pras empresas que a gente fique se degladiando na internet. Representatividade. Eu previ o que o Heitor ia falar no começo do vídeo, antes mesmo dele começar a falar.
Virou um produto. Se um estúdio percebe que adicionar diversidade pode ampliar o público, ele vai fazer isso, simples assim. A moda agora tá sendo os jogos que floparam por ter diversidade. Então, provavelmente o mercado vai se adaptar mais uma vez e começar a lançar os jogos e filmes baseados naquilo que o povo gostava antes. Porque é o que o povo gosta agora de novo. Eu não sei se deu pra entender. Mas isso não significa que a intenção seja realmente trazer boas histórias. É mais vender mesmo. O que não é nada de errado, uma empresa precisa vender. E aí entra outro ponto importante. A crítica à lacração nem sempre é sobre inclusão em si, sim sobre como ela é feita. Tem personagens de representatividade que são incríveis e ninguém reclama. O problema começa quando o personagem parece jogado lá só pra cumprir uma cota, sabe? Ele não Isso tem é chato pra caralho. Ele não tem um arco, ele não tem motivo pra existir, ele até tem uns diálogos meio cringes, como foi o caso do Dragon Age. Dá aquela sensação do Vale da Estranheza, sabe? Por outro lado, também existe o problema com algumas pessoas que não aceitam nenhuma crítica. Na verdade, eles até pegam esse... It Takes Two é um bom jogo, Gabriel? Eu acho que o It Takes Two é o GOTY mais correto dos últimos anos, um dos mais merecidos. It Takes Two é um absurdo. Absurdo. Eu rejogaria It Takes Two não sei quantas vezes fosse possível, pô. Esses personagens de representatividade e acabam dizendo que todo jogo é ruim por ter um personagem assim. Se um personagem mal escrito for de uma minoria e alguém apontar isso, já surge acusação de preconceito também. Mas nem toda crítica é sobre isso, sabe? Muitos personagens brancos, héteros, masculinos também são uma bosta. A única diferença é que ninguém fica fazendo escândalo quanto a isso, né? Então sim, tem algumas pessoas que escondem um pouco o preconceito pra meio que degladiar com esse lance de representatividade. Ao meu ver, no final é questão de equilíbrio. Representatividade de verdade pode melhorar uma história, mas quando é usada como uma ferramenta de marketing, fica evidente, vai piorar aquele produto. Por exemplo, eu acho Stellar Blade um jogo muito bom. O sistema de combate é maneiro, tem uma boa dublagem, a história é legal. Ele ficou popular pela galera meio anti-woke, porque a protagonista era gostosona. Mas e se a gente remover a Eve e colocar no lugar a protagonista de Intergalactic, por exemplo? Novo jogo da Naughty Dog? Uma mina careca, passando um ar de badass. Isso faria Stellar Blade virar um jogo ruim? Não, porque como estrutura ele é bom, indiferente da protagonista. Mas sim, muita gente nem jogaria Stellar Blade se aparece. Digo mais. Essa atriz, eu já vi 2 séries que essa atriz fez. A atriz que vai fazer a protagonista do Intergalactic é um absurdo de talento. Ela é extremamente talentosa, tá? Eu esqueci o nome dela agora, infelizmente. Mas ela é muito talentosa. Eu vi ela em Sabrina, não lembro qual foi a outra série que eu vi que ela teve participação também. Eu tenho certeza que a história desse jogo vai ser absurda. Certeza. Bom, indiferente da protagonista. Mas sim, muita gente nem jogaria Stellar Blade se a aparência da protagonista fosse a de Intergalactic. Tem que tomar muito cuidado pra não deixar essas coisas corroerem a sua mente. Outro exemplo nesse debate é o novo Assassin's Creed, o Shadows. O Shadow, mano, que trouxe um dos protagonistas mais inesperados, o Yasuke, que é um samurai negro. Isso gerou um monte de polêmica e um monte de discussão. Algumas pessoas dizendo que isso nunca aconteceu de verdade, que era só uma tentativa da Ubisoft de colocar diversidade forçada no jogo. Mas calma lá, o Yasuke, ele existiu de verdade mesmo. Sim. Ele era um africano que chegou no Japão em 1579. Tem registros históricos dele, e ele foi um servo de Alessandro Valinano, um missionário jesuíta que chegou por lá. Ele chamou tanta atenção que o Oda Nobunaga, um dos líderes mais importantes do Japão feudal, tomou ele como seu vassalo e permitiu que ele treinasse Oda e lutasse gênio. ao seu lado. Mas essa parte é meio nebulosa na história, tipo, ao seu lado é tipo assim, ó, vai na linha de frente lá e morre se você quiser, tá ligado? Então sim, o Assassin's Creed tá dando mais grandiosidade pra ele, transformando ele num super samurai, uma voz meio lembrada, né? Mas Assassin's Creed sempre fez isso, né? Sempre enalteceu partes da história e é isso, a obra é essa mesmo. Mas tem um detalhe curioso na história do Yasuke também. No ocidente, a Ubisoft está vendendo o Yasuke como um samurai negro, e lá no Japão eles evitam utilizar a palavra samurai na página do jogo pro Yasuke. Isso porque pros japoneses, ser samurai era mais do que apenas lutar bem, era tipo uma classe social fechada, sabe? Exato. E o Yasuke, como estrangeiro, não era oficialmente um samurai de acordo com a cultura japonesa. Mas o que... Da mesma forma que a palavra gringo aqui no Brasil tem um significado totalmente diferente da palavra gringo no México, da palavra gringo, sei lá, na Nicarágua, no Panamá, que são países que estão perto ali dos Estados Unidos, né? Tipo, a palavra pode ser a mesma escrita, pode ser lá, literalmente as mesmas letras, mas em um país diferente, com um contexto diferente, ela vai significar outra coisa. E pra mim é totalmente justo eles não utilizarem a palavra samurai no Japão, porque o contexto da palavra samurai no Japão é diferente do que é no resto do mundo.
O que isso mostra pra gente? Que o Japão é mega preconceituoso, etc? Cara, as empresas fazem o que for possível pra ser rentável pra cada É o meu favorito, No Vanessa. Ocidente, falar que um samurai é negro chama atenção e até vende mais. No Japão, a coisa é mais delicada. Então eles meio que adaptam o marketing. Porque quando a pessoa comprar o jogo, o Yasuke vai estar lá sendo chamado de samurai, isso não vai mudar. E isso dá aquele desgosto, né? De que o objetivo das empresas não é meio que trazer representatividade, é mais lucrar, né? Eu, particularmente, acho uma bosta essa adaptação das empresas. Poxa, se você realmente se preocupa com representatividade, você vai chamar ele de samurai negro em qualquer lugar do mundo. Dane-se as vendas, não é? Não é? Né? Se tem uma coisa que a gente aprendeu ao longo dos anos é que um jogo bom sempre será um jogo bom. Pode ter inclusão, pode não ter, pode ser o que for. É que na real o mundo ele é grande demais pra gente pensar só nas nossas convicções. Mas requer um pouco de esforço pra pensar fora da caixa, eu confesso. Se o game for bem feito, ninguém se importa com os detalhes. Eu quero poder reclamar se um personagem que seja de representatividade seja um personagem ruim. Eu quero falar, esse personagem é uma bosta. Assim como eu posso falar de qualquer outro personagem. Sim. Afinal, bons personagens são bons personagens. E além disso, se o jogo tem uma boa narrativa, tem também uma jogabilidade sólida, ninguém vai ligar pra tal da lacração. Eu nem gosto desse termo lacração, eu acho tão besteira. Por exemplo, o caso do Baldur's Gate 3 e a falta da polêmica nele. Baldur's Gate tem uma tonelada de opção de romance, incluindo casais homoafetivos e cenas explícitas, inclusive. Quem acompanhou as lives lá viu eu passando a linguiça no Gale umas 3 vezes. Rapaz, eu tava Que fudendo. isso? Não. Heitor, na moral. De tanto homem bonito na porra do Baldur's Gate 3, tu foi transar com um bosta do Gale? O Gale! Tu tem o Astarion, tu tem o Will, tu tem o Halcyon. Você vai foder com o Gale, que é o mais feio dos 4. Pelo amor de Deus. Obviamente, galera, vamos lá. Em cada save meu no Baldur's Gate eu peguei uma mulher diferente. Falta só a Mintara. Tá? Não, tipo, em nenhum save meu eu tive relação homoafetiva, né? Com, tipo, eu tive relação com homens, desculpa, porque eu só faço personagem mulher também. Eu não faço personagem homem, eu só faço personagem mulher. Tá? Pera aí, às vezes ele tem um bom coração. Vanessa, deixa eu te contar um resumo do que é o Gale. O Gale, simplesmente, ele se apaixonou pela deusa da magia. Existe uma entidade lá, a Mistra, eu acho que é Mistra o nome, que ela literalmente é a entidade que criou a magia no mundo de Baldur's Gate. E ela é a maga mais poderosa desse universo. Tá? Simplesmente, ele ficou com invejinha do poder dela. E, tipo, eles tinham esse relacionamento. Eles namoravam, eram praticamente casados. Até que chegou um momento em que ele ficou com invejinha dela e tentou roubar todo o poder mágico dela pra ele se tornar o deus da magia. Você realmente acha que tem chance de um cara como esse ter um bom coração? Não tem como. Não tem como. Ele é insuportável. Insuportável. E tipo, eu só fiz as sidequests dele pelo XP. Eu só fiz as sidequests dele literalmente pelo XP. Seria o personagem mais... Não, tipo, ele não é odioso. Tipo, tem um arco de redenção que, se dependendo da forma como você desenvolver as sidequests dele e tudo mais, pra ele virar uma pessoa decente. Eu não tenho a mínima vontade de tentar ajudar esse desgraçado a virar uma pessoa decente. Nenhuma. Peguei level 12 no Baldur's Gate, parei de fazer todas as sidequests dele. Ele só vai virar uma pessoa... Ele vai ser só mais uma pessoa normal. Você escolhe... O jogo tem múltiplas possibilidades do que você pode fazer com os seus companheiros de grupo, né? Porque tem a Lae'zel, tem a Umbrauma, tem a Karlach, Will, Astarion, Gale, tem os opcionais, que são a Jaheira, o Minsc e a Mintara.
né? E aí, cada um, além de você ter a história principal de você com o seu grupo, né? Cada um tem a sua própria história individual também, que são missões alternativas que você escolhe fazer. E, mais uma vez, não é pré-programado o que você vai fazer. Tipo, não tem só uma única saída. Existem vários finais diferentes para todos os seus companheiros de grupo, entendeu? E, cara, por exemplo, eu não consegui nem ficar amigo do Minsky pra ele fazer parte do meu grupo. Sabe por quê? Pra você, recrutar o Minsky como seu aliado, a Jaheira precisa precisa fazer parte do seu grupo de amigos, de companheiros ali de aventura. E antes de eu conseguir recrutar a Jaheira pro meu grupo, inicialmente, você tem que passar por uma mini guerra. E infelizmente a Jaheira morreu na guerra. Ai, Moreno, não é só você fazer voltar o save pra manter ela viva? No meu primeiro save eu falei, não. Quem eu perder, eu vou perder. Entendeu? Eu não vou ficar modificando na história. Se fulano morreu, não vou ficar voltando. E aí eu não pude me aliar ao Minsky, porque eu só conseguiria me aliar a ele se a Jaheira fizesse parte do meu grupo de amizades. Baldur's Gate é perfeito. Baldur's Gate é perfeito. Com todo mundo. Talvez algumas pessoas tenham sim se incomodado, mas foi uma minoria insignificante. Baldur's Gate 3 é um completo sucesso. Ele vendeu milhões de unidades e ainda vende, com uma média de quase 60 mil jogadores, mesmo depois de 2 anos do lançamento na Steam. Por quê? Porque ele tem uma história incrível, personagens incríveis. Mas muita gente odeia Baldur's Gate. Não gerou polêmica, porque foi feita de forma natural. Isso só Não. Heitor, aqui eu vou ter que discordar de você. Muita gente odeia Baldur's Gate. Muita gente odeia Baldur's Gate. Não, o jogo foi lançado oficialmente em agosto de 2023. Só que o problema nunca foi inclusão. É claro, mais uma vez, existirão pessoas que vão se pautar disso pra poder destilar preconceito. Mas lembrem, gente, essas pessoas são a minoria. Se você ler um comentário desse numa rede social e depois fecha o aplicativo, o problema não existe mais. Imagina... Galera, vocês estão percebendo essa boss fight aqui? 8h24, né? 8h24. Essa boss fight... Esse cara não é grandão, gordão? Gordão pra caralho, né? Tá vendo que ele tem uma cicatriz na barriga? Ele tem uma cicatriz na barriga. Tipo, isso aqui é uma taverna abandonada. Quando você vai encontrar com esse brother, com esse boys aqui, você pode desafiar ele pra um duelo de quem bebe mais. E aí, você tem essa opção se você quiser, tá? E aí o que acontece? Se você conseguir beber mais cerveja do que ele, e obviamente tem uns testes lá que você tem que passar e tudo mais, você não precisa lutar contra ele. Porque ele vai beber tanta cerveja que ele vai morrer. Ele vai morrer. Esse jogo tem lacração? Vanessa, lacração entre grandes aspas. Basicamente nesse jogo... como eu falei, né? Tem os companheiros homens, tem as companheiras mulheres. E você pode pegar quem você quiser, tá? Você pode pegar quem você quiser, quantas vezes você quiser. Na hora de criar o personagem, você pode criar um personagem homem, você pode criar um personagem mulher, você pode criar um personagem trans. Ah, Mariano, como assim personagem trans? Uma pessoa com 2 tetão, uma pingola. Você pode criar um personagem com peito masculino, mas com a vagina. E não é nada obrigatório. Não é nada obrigatório. É tudo lá por opção. Você faz se você quiser. Entendeu? Disso pra poder destilar preconceito. Mas lembrem, gente, essas pessoas são a minoria. Se você ler um comentário desse numa rede social e depois fecha o aplicativo, o problema não existe. Mas mais. A história do jogo é incrível, Vanessa. Caraca, a história é perfeita, a história é incrível. Negro, não se fala de outra coisa lá na obra. A vida é real, ninguém liga pra isso, cara.
Então, quando as empresas tentam empurrar a diversidade sem dar uma profundidade aos personagens, o público sente isso. Eu tô tomando cuidado, gente, Gabriel. É normal. Mas quando a inclusão vem junto com a qualidade, ninguém se incomoda, sabe? No final das contas, esse debate tá focado nos pontos errados. O problema nunca foi a representatividade. Só é Tinder se você quiser fazer um Tinder, pegar geral. Uma jogada de marketing. E ao invés de ser algo natural dentro da própria história. Galera, quantas pessoas vão deixar de jogar Split Fiction porque as duas personagens são mulheres? Gente, é um jogo fantástico. As duas personagens são muito bem escritas. E eu acho que é uma das melhores tem pra experiências que eu já PS5. tive com videogame em toda a minha vida. Joseph Fares é um gênio. Se o personagem for bem escrito, ninguém liga pra sua identidade. Se a narrativa for fraca e parecer que é um checklist de diversidade, o público vai perceber e vai criticar. As empresas não estão preocupadas com a ideologia em si, mas sim com o lucro, sabe? Eles vendem o que for mais conveniente pro público e vão se adaptando. É meio doido eu ter que falar o óbvio. O debate online meio que virou uma zona, porque os extremos gritam mais alto do que a própria razão, e as empresas adoram isso, gente. Eles querem é vender. No fim, a verdade é simples. Esse tipo de coisa gera, sim, engajamento. Quantas pessoas vão deixar de comprar, por exemplo, o Assassin's Creed novo, mas vão correndo assistir uma gameplay no YouTube assim que o jogo sair pra poder checar como é que tá? Essas pessoas vão ser chamadas por causa da polêmica. Mas ainda assim, a qualidade sempre vence a polêmica. Se o jogo for incrível, as pessoas vão querer jogar. Se o personagem for bem escrito, ele será amado. E se a representatividade for feita com respeito aos dois lados, ninguém vai reclamar. Poucas pessoas falam disso, né? E é isso, povo. Esses são os meus pensamentos sobre esse lance chato de lacração. Particularmente falando, eu detesto essa palavra e acho que esse assunto é muito chato. Esse provavelmente é o único vídeo sobre esse assunto que eu vou fazer em toda a minha vida, porque dá uma preguiça. Eu espero não precisar fazer um vídeo respondendo comentários no futuro, então, se possível, sejam bem educados aí embaixo. Deixe seu ponto de vista em relação a tudo que eu falei, mais uma vez, sendo educado. Eu sei que sempre vão ver os tóxicozinhos da internet, mas os nerdola meio que tô nem aí pra eles. Deixa aquele gosteizinho aí embaixo, um big beijo no coração de vocês e até nosso próximo vídeo comentado. A única coisa que eu vou discordar do Heitor é que ele falou que são poucas as pessoas que não gostam de Baldur's Gate 3 por conta da lacração. Eu vi muita gente odiando Baldur's Gate 3. Muita gente. Então, eu fiquei sabendo, Gabriel, que tem uma missão no Dragon Age Veilguard que, tipo, te obriga a fazer flexão se você não respeitar, se você não usar o pronome correto da pessoa. Isso foi forçado. Isso é representatividade errada. Entendeu? Isso é errado pra caramba. Tipo, você tem que convencer as pessoas e você tem que educar as pessoas com relação ao respeito dos pronomes preferidos de alguém de forma educada. Você tem que ser respeitoso. Você tem que explicar a situação usando referências, usando analogias, metáforas, entendeu? Como eu já comparei aqui a parada dos pronomes aos times de futebol. E, tipo, todo mundo da live entendeu. Todo mundo da live entendeu. Quando eu comparei o uso dos pronomes a times de futebol, pô. Aí tem uma missão também que tem um espelho que transforma seu personagem em trans pra desbloquear mais diálogos. Mas aí é opcional. Isso eu fiquei sabendo que é opcional. Isso eu fiquei sabendo que é opcional. Obviamente eu não joguei o Dragon Age Veilguard. Eu vi gameplays, principalmente da minha maravilhosa Luality. Ou Mulher Perfeita, enfim. Tá no segundo React Pops. Mas a partir de agora a gente engrena. É porque esse assunto é delicado mesmo. Esse assunto é delicado. Enfim, vocês do YouTube, gente, obrigado pela companhia. Minha opinião tá toda aí, tá? Minha opinião tá toda aí. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.